Olá, bem-vindo ao seu pré-natal. Para a gente fluir nesse período que tem tantas alterações no corpo, eu preparei esse vídeo para contar para você algumas dessas alterações que são fisiológicas, normais, que o corpo sofre durante todo o processo gravídico puerperal, que às vezes assustam a gente e às vezes causam dúvidas. É normal? Está acontecendo isso? Por que está acontecendo esse sintoma? Então, para tentar esclarecer, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar com você. Primeiramente, aqui é de suma importância que o pré-natal seja feito por uma equipe multidisciplinar. Comigo, um acompanhamento obstétrico, um ultrassonografista, que de preferência você escolha um ultrassonografista e tente fazer todos os ultrassons com ele, para ele conhecer você e o seu neném. Nutricionista, para te ajudar nesse processo com toda a sua alimentação, com todos os suplementos, inclusive, caso precise fazer alguma suplementação extra, também é de suma importância. Fisioterapia pélvica, que vai te dar muito mais conforto, mais fortalecimento, algum exercício físico, então um educador físico, que seja um personal ou uma professora de algum esporte que você gostaria de fazer durante a gestação, além de uma dermatologista. Também é super interessante para que você use cremes específicos para a sua pele e que te ajude nas mudanças que acontecem, que a sua pele também pode mudar e necessitar de produtos diferentes. Então, também é interessante procurar uma dermatologista. É bom lembrar que o nosso útero, que é pequenininho, do tamanho do nosso punho, vai aumentar em até 500.000 vezes, certo? Durante o período de gestação. E ele pode chegar a ter 1 centímetro de diâmetro. Então, ele vai afinando e vai crescendo. E isso faz com que alguns sintomas possam surgir, certo? Além disso, o colo do nosso útero também vai sofrer alterações. Ele normalmente tem o aspecto do nosso nariz, a textura do nariz. E ele vai ficar com uma textura mais amolecida, mais engurgitada de sangue, mais próximo com a textura do nosso lábio, que é bem mais macio, certo? E isso pode também gerar sangramentos durante a relação sexual, durante a gestação. Então, caso isso aconteça, não se assuste. É um processo do colo do útero que está mais sensível. A vagina, axila, rosto, vai sofrer uma hiperpigmentação. Isso é normal dos hormônios da gravidez. Vai escurecer. Então, pode surgir melasma, a axila ficar mais escura e a vulva também, chegando a ficar roxinha, certo? Ela também vai inchar. A vulva com grande frequência vai inchar, a vagina vai produzir mais secreção, então você vai se sentir mais molhada, com mais secreção vaginal, mais corrimento. O pH da vagina muda, ele fica mais ácido, então também vai ter variações ao longo da gestação com relação a isso, tá? A gente vai ver um arroxeamento da vulva e um edema dela. Não se preocupe, isso é completamente normal e esperado. Tá? Os nossos rins durante a gestação, eles vão aumentar de tamanho, porque eles aumentam o fluxo de sangue neles e eles também vão ter uma taxa de filtração glomerular aumentada, ou seja, eles vão estar com o funcionamento deles aumentado. Então, é muito importante que você aumente o consumo de água para ajudar ele a trabalhar melhor, tá? A hiperpigmentação do rosto precisa ser trabalhada e precisa usar protetor solar, porque senão o sol vai piorar esse sintoma. Com relação à nossa respiração, que é um sintoma que com muita frequência acontece, aquela falta de fôlego. É porque o volume do útero aumentando, o diafragma vai subir, então aquela partezinha aqui que recobre, que separa o que está no abdômen e o que está no tórax, vai subir, ficar mais alta e o nosso pulmão vai ter menos espaço. A frequência respiratória vai aumentar, a gente vai respirar mais vezes ao longo de cada respiração, de cada minuto, do que é o nosso habitual. E isso vai fazer com que as nossas respirações fiquem menos profundas. Então, a gente vai respirar mais vezes, mas mais curtinho, que dá aquela falta de fôlego, a falta de ar tão famosa que a grávida refere, tá? O volume sanguíneo, o volume que a gente tem de sangue circulante, o batimento do nosso coração vai aumentar. A frequência cardíaca tende a aumentar cerca de 10 batimentos por minuto, a mais do que o habitual. Então, durante a gravidez, o coração fica um pouquinho mais acelerado. Não se compara ao do coração do bebê, que é ainda mais acelerado, mas a gente tem uma aceleração. Além disso, quando a gente tiver aí essa frequência cardíaca com 32, 34 semanas é o pico dela, tá?
tá? Além disso, o volume de sangue também vai aumentar. A gente vai ter mais sangue circulando no nosso corpo por causa da gestação. Então não se preocupe se você tiver essa sensação, porque às vezes conforme aumenta a frequência cardíaca, algumas pacientes notam essa diferença, notam esse sintoma. Os fatores de coagulação do sangue, que fazem o sangue coagular, não deixam a gente sangrar sem parar, também aumentam, também se alteram durante a gestação. Então os fatores de coagulação, principalmente no terceiro trimestre, para que a gente quando ganhar um neném não fique sangrando indefinidamente, eles aumentam. Os fatores de coagulação aumentam durante toda a gestação, principalmente no final. É bom saber disso, mas nem por isso a gente deixa de ter sangramento gengival. É muito frequente sangramento gengival e sangramento de nariz. No geral, a gente comprime e vai resolver. Não precisa de nenhuma outra manobra, certo? Durante o processo de gestação, a gente vai ter a lentificação da nossa peristalse e do nosso esvaziamento gástrico. Então, o estômago vai demorar mais a digerir, vai demorar mais a se esvaziar. Isso causa distensão, causa mais gases. Para as pacientes que já tinham constipação ou até as que não tinham, também pode gerar constipação. A gente tem uma salivação maior, a gente vai salivar mais durante a gestação e tudo isso, de novo, é super normal, acontece com todo mundo. Todo mundo passa por esses sintomas. Com relação ao nosso sistema osteolocomotor, que é quanto à nossa musculatura e ossos, a gente também vai ter alterações, que são as alterações normal que todas as grávidas têm. A gente vai ter frouxidão dos ligamentos, então tem que tomar cuidado com corridas, com exercícios aeróbicos mais intensos, porque a gente vai ter maior propensão a torções. A nossa marcha, o jeito da gente andar, a gente vai andar tipo um patinho, porque a gente tem alteração da curvatura da coluna, rotação do quadril, a nossa coluna vai para frente, tudo isso faz com que a gente precise abrir a base para se equilibrar e também mudar a postura. Por isso é tão importante fazer exercício físico durante a gestação, para a gente conseguir fortalecimento da musculatura para segurar e aguentar o peso da barriga e as mudanças que ocorrem durante a gestação do nosso equilíbrio, certo? Todas essas alterações, todas essas mudanças que eu mencionei são normais. Nem por isso elas não incomodam. E se incomodar, existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar alguns desses sintomas. Mas foque e entenda que tudo isso acontece normalmente com toda mulher, certo? Bem-vindo ao pré-natal. Nenhuma dúvida é dúvida boba. Qualquer coisa que você tenha para perguntar na sua consulta, traga que nós vamos discutir juntas, certo?